vontade de Deus. Interessante que a Bíblia vai dizer lá no livro de Romanos que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Mas quando nós estamos tão acostumados a outra maneira de viver, nós não sabemos nem experimentar qual é a boa, perfeita e agradável. Quando o homem está cegado por alguma circunstância ou castigado por uma marca, ele acaba não conseguindo perceber a voz de Deus, perceber a vontade do Senhor. E deixa eu falar uma coisa para você. O povo de Israel passou muito tempo tentando se relacionar com Deus, e todos os relacionamentos foram frustrados por alguns detalhes. Deus não aceita no meio do deserto a murmuração, Deus não aceita a desobediência, Deus não aceita coração subestinado, o coração que está afastado do propósito. E o Senhor ele foi abatendo esse povo, e o Senhor foi consertando até que Deus fez desse povo um novo povo. Deus renovou toda aquela nação até eles entrar na terra de Canaã. E aqui inicia essa história. Nós estamos falando da terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel, uma terra que tinha toda a provisão. Todos os moradores da terra olhavam para Canaã como uma terra deleitosa. O próprio Deus tinha Canaã como uma terra muito deleitosa. Se a gente fizer uma comparação de Canaã com o Brasil, a gente pode fazer muito bem essa comparação. Porque o Brasil, Brasil é uma terra deleitosa. Eu não sei se você concorda com isso. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ir em algum outro país. Mas se você for em qualquer outro país, a gente consegue ir por meio das telas, WhatsApp, a gente consegue conhecer por meio dos filmes. A gente vai perceber que o nosso país não fica para trás de tantos outros países. O nosso país é uma terra rica. Minas Gerais, o nome Minas Gerais já deriva de uma terra que tinha muito ouro, as Minas Gerais. A nossa terra é uma terra marcada pela história e uma terra deleitosa, de muita riqueza, muito ouro. A terra de Ibirité, por exemplo, é o nome de raiz indígena, de uma raiz indígena. Então Ibirité, como Sarzedo, como Mário Campos, são terras deleitosas, terras ricas, eram fazendas com muitas riquezas, muita coisa boa. Nós temos aqui uma distribuidora de petróleo bem pertinho aqui, menos de 2 quilômetros. Nós temos aqui a Petrobras. Isso em muitos países nós não temos essas riquezas. Nós podemos dizer que o Brasil é uma terra deleitosa e uma terra nova que tem aproximadamente apenas 500 e alguns anos. O nosso Brasil, 500 e poucos anos. O nosso país tem mais de 250 milhões de pessoas. Dentro desses 500 anos, o nosso país está chegando perto de população comparado aos Estados Unidos, comparado quase uma Coreia. O nosso país não é um país de um tempo medieval, de um tempo muito antigo. É um país que teve a descoberta muito mais próxima, muito mais recente. E é um país que já conquistou tantas, mas tantas riquezas. Tantas riquezas. A Bíblia vai falar, quando uma nação ela é rica, os princípios que ela carrega. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu vou repetir. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O nosso país, ele teve, irmãos, um avivamento na década de 80 para 90. O nosso país teve um grande avivamento de crescimento espiritual nas igrejas. O avivamento no Brasil, o crescimento foi extraordinário. Extraordinário. Eu vivi um pouquinho do avivamento de 90 para 97 até o ano 2000. Eu vivi pelo menos um pouquinho, eu era adolescente, criança ainda. Mas eu sei o que é um avivamento. Alguns irmãos viveram. Esses dias a gente estava ouvindo uma entrevista com o pastor Antônio Cirilo, aqui de Contagem, pastor Antônio Cirilo, que fez aquele hino Poderoso Deus. A primeira vez que eu ouvi esse hino Poderoso Deus foi em 1999, lá no monte. Um jovem estava com as mãos erguidas cantando Poderoso Deus. Eu lembro nesse dia que a gente olhava para o monte assim e via uma multidão de pessoas, de mãos erguidas adorando o Senhor.
A gente via jovens, grupos de jovens subindo para o monte, era 50, grupo de 50, grupo de 100 subindo para adorar a Deus nas vigílias abarrotadas de gente. Eu lembro dessa época, era uma época de um povo próspero, com ausência de dificuldade. Um povo, meus irmãos, que as portas estavam escancaradas para eles. Na época todos estavam construindo as suas casas, casando, estavam noivando. Nessa época eu também noivei em 2004. Aconteceu um milagre. Era um tempo de muita prosperidade, muitas bênçãos na igreja, libertação de vidas, grandes testemunhos. A gente via pessoas levantando a cadeira de roda, a gente via cego enxergando. Eu presenciei morto ressuscitando. Eu presenciei em grandes cruzadas. Hoje, quando a gente fala isso, a maioria não acredita, porque nunca viram, mas eu estou falando porque eu vi. Cego enxergando. Eu já vi pregador sem língua falando. Tudo isso é um grande avivamento. O Espírito Santo agindo na nossa nação. Foi uma época que a nossa nação se rendeu aos pés de Jesus. Eu queria abrir parênteses aqui para dizer que eu tenho uma esperança de viver um novo avivamento. Eu tenho uma esperança ardente no meu coração de viver um novo tempo. Um tempo em que Deus ele vem tomar os nossos corações, acordar a gente de madrugada para orar. Que não seja a gente acordando por causa de necessidade, por causa de guerra, contra demônios, por causa de uma escravidão. Que seja a gente acordando de madrugada porque a gente ama Jesus. Eu creio no avivamento que a gente começa a correr para a igreja. Não é porque a gente tem uma hora marcada, uma agenda para trabalhar na escala de trabalho da igreja, mas a gente vem correndo porque não tem outro lugar melhor do que a casa do Senhor. Eu creio num tempo que a gente trazia as cobertas para dormir na igreja e que o altar se acendia como que fosse uma labareda de fogo, que a gente começava a adorar o Senhor dentro da igreja e não conseguia ficar de olhos abertos, porque quando abria os olhos queimavam, o coração queimava, a alma queimava, ardia, a gente caía no chão, mas não era por meninice, não era por emoção, por causa de solo dos instrumentos, a gente caía no chão porque não aguentava ficar de pé diante da glória. Eu creio num tempo de grandes congressos de louvor e adoração, que a gente passava 6, 7 horas de pé, de braços estendidos, e nós chegava com o corpo todo quebrado, doente, e saía curado, saía fortalecido. Na segunda-feira ia para o serviço cantando louvores. Eu creio no tempo do avivamento, e que as pessoas passavam na porta da igreja sem ouvir nenhum sequer convite, entrava para dentro da igreja sem ser direcionado para sentar no banco. Eles vinham diretamente para o altar e aceitavam Jesus sem antes que houvesse um apelo. Oh, eu creio num tempo em que os pregadores entravam nas casas onde estavam as pessoas cativas e arrancavam elas das garras de Satanás, igual Moisés entrava no meio do cativeiro e arrebatava o povo do deserto e levava até a glória, até a presença de Deus. Eu creio que no Brasil, eu creio no tempo que para comunicação tinha que ter ficha e ligar no orelhão. Não tinha tanto acesso para mandar flyers, para convidar para vir para o culto. Não, a gente não tinha tanto poder de comunicação. A gente não tinha tanto poder para fazer grandes vídeos, para tentar impulsionar os irmãos a vir para a igreja. Eu creio que esse tempo vai voltar. A cada 40 anos acontece alguma coisa. A cada 40 anos acontece alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui, no livro de Juízes, o povo está entrando na terra prometida. Os que viveram um avivamento, a experiência com Deus, foi só Josué e Calebe. Quem podia contar testemunho e falar assim, eu vi o mar se abrir, era só Josué e Calebe. Agora é um povo que não tinha experiência com Deus. Eles conheciam Deus de ouvir falar. E por isso,
Eles começaram a ser seduzidos por outros deuses, um deus chamado Baal, porque Baal ele fazia grandes operações e sinais com espírito de engano. Baal é o próprio demônio, é o próprio Satanás. Era um espírito de engano que sempre perseguia aquela nação. E eu vou dizer uma coisa, o povo de Israel era um povo que se misturava muito com outras etnias, outros povos, e essa mistura trouxe grandes danos para eles. O livro de Juízes vai iniciar no capítulo 1 dizendo que então aquele povo não sabia ainda guerrear. Josué sabia, Caleb sabia guerrear, mas aqueles jovens que entraram na terra prometida não sabiam guerrear. Então Deus levantou inimigos para vir contra eles, para que eles aprendessem a guerrear. A diferença é que quando Deus levantou os inimigos contra eles, eles venceram e abateram todos os inimigos. A Bíblia diz que no meio daquele jovem tinha um juiz chamado Etiniel. Etiniel foi o primeiro juiz de Israel. Era um tempo que não existia reis, não existia governantes, não existia presidentes, ditadores, não existia nada de governo. E Deus levantava um juiz, e Otiniel era um homem com muita habilidade nas armas, muita habilidade nas espadas. Ele aprendeu no deserto a guerrear contra os amonitas, os amalequitas. Ele conseguiu ganhar muitas habilidades, ele era cheio do Espírito Santo. Era um homem cheio de habilidades que vinha de Deus. E Otiniel, durante 40 anos, ele foi juiz em Israel. Durante 40 anos houve um grande avivamento. Ninguém resistia àquela nação. Nenhum inimigo que se levantava ficava de pé, pois eles venciam todos os inimigos. Era uma terra deleitosa que se mantinha em grande prosperidade. Ninguém se atrevia a entrar lá para arrebatar a prosperidade daquela terra. Ninguém se atrevia a entrar lá para sabotar os bens que aquela terra produzia. Todos os plantios, as lavouras eram cultivadas e todos colhiam e viviam bem. Após 40 anos, após a morte de Otiniel, ficaram Israel 40 anos sem juiz, e foi suficiente para que aquele povo esquecesse de Deus. Porque a gente esquece de Deus quando se cessam os sinais. A gente esquece de Deus quando as batalhas, elas cessam também. Quando há tempos de fartura, tempos de abundância. Quando os nossos celeiros estão bons, a nossa fama sobe, a nossa economia está bem, frutífera. A tendência é o povo se esquecer de Deus. É um período curto de 40 anos. É um tempo suficiente para uma nação voltar as costas para Deus. E o texto que nós lemos é um cenário de um povo que voltou-se para Deus por 20ª e tantas vezes. Só que agora esse povo está adotando um comportamento diferente do tempo de Otiniel. Porque no tempo de Otiniel eles estavam adorando outros deuses. Só que agora esse povo, o versículo que nós lemos está dizendo que eles não adoram Baal. Israel não adora outros deuses. Eles simplesmente não conseguem ouvir o Deus de Israel. Não, deixa eu falar. Eles não adoram outros deuses. Eles não se curvam diante de imagem de escultura. Eles não se prostram diante de nenhuma outra divindade satânica maligna. Porém, eles não conseguem ouvir a voz de Deus. E Deus, nesse mês de agosto, Ele está liberando para as nossas vidas uma porta aberta. Deus está liberando para nós uma grande vitória nesse mês de agosto. Eu nunca fiz, amados, nenhum tipo de sensacionalismo nesse altar. Geralmente quando a gente faz alguma ação profética é em meados dos meses de janeiro e fevereiro e março. Esse ano nós entramos, jejuando, orando, buscando. Mas agora o Senhor colocou no meu coração uma necessidade de profetizar as portas abertas. Eu vou dizer que hoje é dia 2 de agosto e que Deus está abrindo uma porta para esta igreja. E é por isso o motivo desta pregação. O Espírito Santo de Deus está nos ensinando a seguir alguns princípios. Princípios que quando nós deixamos de adotar, as mãos do Senhor se recolhem.
princípio, quando nós aceitamos e adotamos, a mão do Senhor vem sobre a igreja. Quero dizer uma coisa, que as bênçãos de Deus sobre a sua vida independe de qualquer estado que o Brasil esteja passando. As bênçãos do Senhor na sua vida independe de qualquer situação que esta cidade esteja enfrentando. Por mais que o país esteja em crise, por mais que o Brasil esteja sem perspectiva, se um avivamento genuíno brotar no seu, estou dizendo no seu coração, a sua vida muda. Independente dos estados, da casa do seu pai, da sua mãe, se no seu coração brotar um avivamento, quando eu falo avivamento, eu estou falando de arrependimento, de voltar o coração para o Senhor. Se o nosso coração voltar a Deus, a nossa vida muda. E Deus está falando nesse mês de agosto: dê ouvido à minha voz. Volta a dar ouvido à minha voz. Eu lembro de um tempo, paralelamente com o avivamento dos anos 90, que as igrejas também começaram com muitas campanhas. Muitas igrejas abriram, muitos templos abarrotados de grande multidão. E começaram algumas doutrinas na igreja, algumas teologias. Eu vou citar uma, teologia da prosperidade. Alguém já ouviu isso? A teologia da prosperidade começaram a pregar que havia uma necessidade de fazer uma barganha com Deus, uma troca. Resumidamente era assim: se você trouxesse um voto no envelope, a quantidade do dinheiro se media, aquilo que o Senhor derramaria sobre você, a bênção ao qual Ele estabeleceria sobre a sua vida. Mas preste bem atenção, naquele tempo, diante de um grande avivamento, que Deus estava abençoando a igreja, levantaram esses homens enganadores também. Quem me ouve, diga glória a Deus. Foi aí que se levantaram as campanhas, que muitos vieram até o altar por causa de copo de água, para consagrar copo de água. Muitos levaram vidrinho de óleo para dentro de casa, como se isso fosse um amuleto capaz de resolver a situação e tirar o homem da miséria. Eles mudaram a palavra de Deus, o sentido e os princípios da palavra, e começaram a pregar nos altares heresia. E nós construímos um povo idólatra, um povo que precisa de amuleto para acreditar em Deus, um povo que precisa de campanha para vir para a igreja. Nós criamos uma geração que não consegue mais ouvir a verdade, a palavra de Deus. Ela precisa de homens para dobrar os joelhos por causa dela, ela precisa de homens para jejuar no lugar delas, ela precisa de homens para orar no lugar delas. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu ainda creio numa geração que vai nascer, uma nação com ouvidos curados, chamada geração de Samuel. Uma nação com os ouvidos totalmente curados, que ouve tão somente a palavra de Deus, que vem para o culto ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eles vêm para a igreja, dobram os joelhos e adoram o Senhor. Creio na nação que é fiel, independente das circunstâncias. Por que o nosso povo está sofrendo? Porque deixaram de ouvir a Deus. Por que a nossa nação está padecendo? Porque deixaram de ouvir a Deus. Porque eles foram entregues nas mãos dos enganadores. Porque deixaram de ouvir a Deus. Um espírito de erro está nessa nação. Um espírito de erro está operando na vida de muitos crentes evangélicos. Um espírito de engano. Parece que é Deus, mas não é Deus. Faz fogo cair do céu, mas não é Deus. Revela até o CPF, mas não é Deus. Antigamente, no nosso tempo, havia discernimento de espírito. Antigamente, na década de 90, ninguém estava falando de extraterrestre. Ninguém estava falando de ET. Mas nós estamos vivendo um tempo que o crente está crendo muito mais nas aparições que a Netflix está promovendo do que na palavra de Deus. Por quê? Deixaram de ouvir a Deus. O Senhor quer nos prosperar, vocês não têm noção.
O Senhor quer trazer uma grande bênção para a nossa vida, igreja. O Senhor quer abrir as portas para nós de uma forma que você nunca viu. Talvez você nasceu nessa época e nunca viu um cristão próspero. Talvez você nasceu nessa época entre 40 anos. Talvez você nasceu entre 84 para 2026. Mas deixa eu te falar, existe uma época do Deus que abre o mar vermelho. Existe uma época do Deus que faz uma coluna de fogo subir. Talvez você nasceu numa época em que você não teve o privilégio de ver sinais e operações de maravilhas, de ver paralítico andar no altar, de ver cegos enxergar. Talvez você não teve esse gosto para que a sua fé esteja ativa e para que todos os motivos de se curvar diante de Deus estejam ativos no seu coração. Mas eu profetizo em nome de Jesus que o novo tempo ainda vai vir sobre esta nação. Aleluia. Meu Deus, a Bíblia vai dizer que Deus envia o anjo do Senhor. E quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, não é qualquer anjo. É diferente quando a Bíblia fala em um anjo veio, os anjos do Senhor. Mas quando a Bíblia fala o anjo, não é qualquer anjo que chegou para Gideão. Eu sei que ele não é qualquer anjo porque ele aceitou adoração. E anjo não aceita adoração. Ele chega para Gideão e fala assim: você é um homem valoroso, varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão era um homem que portava valores. Ele estava no meio de um povo que já tinha esquecido de Deus e não ouvia a Deus. Mas Gideão, ao ouvir a voz do Senhor, estava com o coração alinhado. Ele estava ali malhando o seu trigo, escondido dos midianitas. Ele estava no lagar, o lugar totalmente errado para estar naquele momento. Mas ele estava escondidinho, mas o coração estava voltado para o Senhor. Ele vira e fala assim, o anjo do Senhor chega para ele e fala assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. É como se Deus chegasse no Brasil agora, onde a geração está farmando a áurea, e chegasse para você e falasse: o Senhor é contigo. É como se o Senhor chegasse no carnaval, no mês de fevereiro, está todo mundo pulando carnaval, e Deus chegar lá na sua casa e falasse: ó, o Senhor é contigo. Aí Gideão fala assim: se o Senhor é conosco. Olha que Deus não falou que Ele era com eles. Deus falou assim: eu sou contigo. Se o Senhor é conosco, por que nós estamos vivendo essa miséria? Porque eu ouvi falar. Olha Gideão, nasceu numa geração que só ouvia falar, não conhecia. Deus conhecia Gideão, mas Gideão não conhecia a Deus. Se o Senhor é conosco, por que nós estamos vivendo essa situação de miséria? Se o Senhor é conosco, por que os sinais que a gente ouvia da boca dos nossos pais, de que o Senhor abriu o mar vermelho, de que uma coluna de nuvens andava sobre o povo não passava necessidade, a sandália crescia nos seus pés, a roupa crescia no seu corpo? Se o Senhor é conosco, por que nós estamos sendo atacados por medianitas? Não sobra nada para nós. Porque, irmão, se o Senhor é com a igreja do Senhor não sofre necessidade. Se o Senhor é com a igreja do Senhor não padece situações. Sem o livramento, o Senhor pode até passar por uma breve e momentânea tribulação, mas ela é breve e momentânea. Sempre haverá um escape, um descanso, a cura, a recompensa, o livramento. A Bíblia diz: eu nunca vi um justo desamparado. O Senhor é conosco. E aí Deus vai falar: esse povo deixou de me ouvir.
Esse povo deixou de ouvir a minha voz. Esse povo passou a ouvir tantas outras vozes e entrar em tantas outras culturas. Esse povo está enganjado em grupos de A ou B, em facções políticas, em facções criminosas. Esse povo está enganjado em tantos outros dizeres, em falas de A ou B, em tantas outras etnias e tantos outros comportamentos. Mas esse povo não consegue ser o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas Deus vira para Gideão e fala assim: vai com essa tua força. Aí tem gente que fala assim: Gideão tinha força nenhuma. Gideão era padeiro. Gideão, ele trabalhava na padaria do seu pai. Ele pegou o seu trigo ali, estava fazendo o seu pão. Era um homem comum. A tribo de Gideão era a tribo mais pequena de toda Israel. E ele fala para o anjo assim: ó, eu sou da menor tribo, e eu sou o menor da casa do meu pai. E Deus está falando com ele assim: o Senhor é contigo. Isso mostra que a gente é alguma coisa quando o Senhor é conosco. Isso mostra que a gente pode ser o menor do menor, o pequeno do pequeno. Isso mostra que a Rompendo em Fé pode ser a igreja menor dessa cidade. Mas se o Senhor é com esta igreja, se o Senhor é Deus de cura nesta igreja, se o Senhor é o Deus de libertação nessa igreja, se o Senhor é o Deus de avivamento, e Deus está falando: volta, ouve a minha voz. Gideão, você vai libertar o meu povo. Gideão, eu serei contigo aonde você colocar os seus pés. Você vai fazer o seguinte: convoca os soldados de Israel. Gideão, a Bíblia diz que no mesmo momento Gideão fez todas as provas diante de Deus, e todas as provas foram confirmadas. Gideão pegou um chifre de carneiro, tocou a buzina e fez uma convocação: homens das tribos de Neftali, homens das tribos de Gade, homens das tribos de toda Israel, eu convoco para a batalha, para a guerra. A Bíblia diz que, amém? CTDH espiritual, 32 mil homens se levantou para a guerra. 32 mil soldados, homens treinados, convocados. Se hoje tiver uma guerra no Brasil, quem tem menos de 45 anos vai ser convocado. Você tem, Jesus, Zacarias? Nós dá glória a Deus. As mulheres também. Hoje os direitos são iguais. Lutaram pelos direitos, os direitos são iguais. Sim ou não, Barroso? Positivo. As mulheres também são convocadas. E pior, linha de frente. 32 homens vem para a guerra. Vieram todo mundo naquele alvoroço. Agora sim levantou um general nessa nação. Nós vamos colocar os midianitas para correr. Aí Deus vira para Gideão e fala assim: Gideão, tem muito homem aí. Se eu deixar esse povo ganhar a guerra com esse tanto de homens, eles vão falar que foi eles que ganharam e não foi a minha mão que ajudou eles. Então, Gideão, você vai fazer uma coisa: manda um bocado desses homens para fora, para trás, para casa. Gideão dá um grito e fala assim: quem está com medo, volta para casa. 22 mil voltaram. Só ficaram 10. Quem está com medo, volta para casa. Porque, irmãos, Deus, Ele não trabalha com grande multidão. A gente fica achando que o poder de Deus, avivamento é multidão. Não é. Avivamento é 300 ouvindo a voz de Deus. A gente acha que avivamento é porque a igreja lotou e abarrotou. Ela cresceu por causa dos sinais. Avivamento, poucos viveram um avivamento. E aí com os 10 mil homens, Deus fala assim: começa a dar uma volta com esses homens. Dia de treinamento. Vamos lá correndo. 10 mil homens, irmã Rita. 10 mil homens. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Vamos parar para beber água. Descansar para beber água. Menino, quando falou isso, os homens voou na água.
E alguns entravam dentro da água batendo o braço. E Deus falou assim: dá uma observada, porque eu vou eliminar 10% agora desse povo. Eu vou eliminar eu vou deixar só 1%. Dá uma observada. Aquele que abaixar, pegar água e lamber como um cachorro, você vai separar para mim. O restante que entrou dentro do rio e se esbanjou, você manda embora. Sabe como que é esse cenário? A gente está num treinamento, numa batalha. A gente está se preparando para vencer o inimigo. O inimigo cercou toda a cidade, ele está ao derredor. E só tem um refrigériozinho. A água é um refrigério, um tempinho de refrigério. A maioria dos soldados entra e se esbanja e toma banho e faz aquela festa. Só que os outros estão vigiando e orando, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando a quem ele possa tragar. Esse é o cenário de hoje. Vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, nós temos um inimigo. Aqueles homens, os 300, bebiam água assim, bebia água e davam uma olhada. Bebia água e olhava para os lados. Eles não descansaram, porque eles entenderam que aquela guerra era uma guerra real. E Deus falou assim: deixa os 300 comigo e o restante manda embora. 9.700 homens voltando para casa. E agora os 300. A Bíblia diz que Gideão fala com eles assim: tudo que eu fizer, vocês vão fazer. Porque discipular 10.000 é muito difícil, mas discipular 300 é um pouco mais fácil. O segredo de prosperar está em ouvir a voz do Senhor. Sabe por que tem muitos perdendo batalha? Não está entre os 300. A Bíblia diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas muitos também desistem no meio da caminhada. Gideão fala assim: tudo que eu fizer, vocês vão fazer. E Gideão fala com eles assim: vocês vão procurar, cada um para si, um chifre de carneiro, uma buzina. Vocês vão procurar um vaso de barro, e vocês vão colocar uma chama acesa dentro do vaso de barro. E essa vai ser a luta de vocês. Na mão esquerda, vocês vão carregar o cântaro, o vaso, com a tocha acesa dentro do vaso. Olha aqui, a tocha acesa dentro do vaso, dentro do cântaro. A tocha acesa. Na outra mão vocês vão carregar o chifre, na mão direita, o chifre de carneiro, com a buzina. Eu vou soltar uma rajada de um clamor, de um apito profético. E quando eu der o sinal do som profético, vocês vão imitar da mesma maneira que eu estou fazendo. Ele está falando assim: alinha comigo uma voz profética. Só que aí teve um momento que Deus vira para Gideão e fala assim: você ainda está com medo. Se você está com medo, faz o seguinte: vai até o arraial do inimigo e dá uma escutada no que o inimigo está falando sobre você, para que você tenha um sinal de que eu vou te fazer vencer essa batalha. Sabe por quê, irmãos? Se você for para a batalha com medo, você vai perder ela. Então Deus falou assim: Gideão, não vai para essa batalha com medo. Vou fazer o seguinte: dá uma ida lá. E Gideão desceu, acampou ao redor e desceu. Quando Gideão chega no arraial do inimigo, ele fica escondido de tucaia, camuflado, junto com seu servo. E ele começa a escutar o inimigo discutindo com outro soldado. O inimigo falando entre eles lá: olha, hoje eu tive um sonho. Sabia que o inimigo também sonha? Hoje eu tive um sonho. Eu sonhei que tinha um pão torrado. Juízes capítulo 7. Eu sonhei que tinha um pão torrado. E que esse pão torrado descia as ladeiras das montanhas, rolando. Era um pão gigante torrado. E ele batia nas tendas e saía derrubando as nossas casas. Esse pão torrado quebrou todos os nossos barracos. E o outro teve discernimento. Você sabia que o inimigo também tem discernimento de sonho dos inimigos? O outro teve discernimento e falou assim: esse pão torrado não é outro, a não ser a espada de Gideão. Esse pão torrado é Gideão.
Hoje o Senhor vai entregar o nosso povo na mão de Gideão. O inimigo estava dizendo, nós já fomos derrotados. Irmãos, o inimigo já está dizendo, eu já estou derrotado. Por quê? Aquele povo que está com a tocha na mão, com a buzina pronta para tocar uma voz profética, esse povo já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Esse povo já é mais que vencedor. O povo aqui da mídia é os midianitas. Só que vocês é midianitas amigos, amém, amado? Os midianitas estão atenados, olha ali. E aí, vou falar uma coisa para você. E aí, o que eles fizeram? Gideão falou assim, vem alinhado comigo. Gideão repartiu 3 grupos de 100. São 300. 100 aqui, 100 aqui e 100 aqui. Esse é o tema da intercessão desse ano. 3 grupos de 100. Não é? Deus está falando? Então pronto. 3 grupos de 100. 100 aqui, 100 aqui e 100 aqui. Cada grupo tem o seu comandante. E vocês vão fazer o seguinte. Quando eu tocar a buzina, vocês vão gritar pelo Senhor e por Gideão. E tocar a buzina. Tom de dó, é isso? Vocês vão tocar a buzina. Quando tocar a buzina, vocês vão quebrar o vaso. E aí vai deixar só a chama, o fogo aparecer. E aí vocês esperam só a derrota do inimigo. E aí, naquele momento, eles alinharam e Gideão foi. Os inimigos estavam dormindo. Já passou da meia-noite, todo mundo deitado no acampamento dos soldados. Eles chegaram, irmãos, na pontinha do pé e acamparam bem no topo do monte. Irmãos, numa mão estava o chifre de carneiro, na outra mão estava o vaso, e dentro do vaso a chama de fogo. Onde que estava a espada para vencer essa guerra? A espada guardada na bainha, porque essa guerra é do Senhor Jeová. Essa guerra não é nossa. Nós vamos voltar a prosperar, mas precisa de um avivamento. Eu estou falando que se houver um avivamento hoje aqui nessa igreja, amanhã sua vida já não é mais a mesma. Talvez você não consegue crer, porque você está inserido nesse tempo que muitos não creem. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Guarda a sua espada, guarda a sua habilidade, guarda os seus diplomas, porque o Senhor é contigo nessa batalha. O Senhor é contigo nessa batalha. O Senhor é contigo nessa batalha, irmãos. Deus está mexendo no arraial do seu povo. Deus está mexendo. Aonde que está a espada? Vamos guardar a espada. Vamos guardar as nossas habilidades, porque o Senhor é conosco. Hoje nós vamos vencer essa batalha no louvor e na adoração. Hoje nós vamos vencer essa batalha no altar. Aleluias. O vaso de barro não faz nada, mas o que está dentro dele faz muita coisa. A chama que está dentro de nós faz muita coisa. Para que venha acontecer um avivamento, o vaso tem que ser quebrado. Gideão falou assim, quebra o vaso e toca o louvor. Quebra o vaso e toca o louvor. E eles quebraram o vaso e tocaram a buzina. E gritaram pelo Senhor e por Gideão. Naquele momento os inimigos acordaram cegos, ficaram desorientados e começaram a fugir pelas campinas, assustados. Um espírito de medo caiu sobre eles, um espírito de pavor e de terror caiu sobre eles, e os inimigos fugiram pelo arraial afora. E Gideão começou a gritar às outras tribos que estavam indo para suas casas: voltem e ataquem os inimigos, voltem e ataquem os inimigos, o Senhor já venceu a batalha. A Bíblia diz que os inimigos ficaram tão desorientados que não precisou Israel lutar contra eles. Eles desembainharam as suas próprias espadas e começaram a lutar um contra os outros. Eles mesmos se mataram. Desorientados, eles mesmos se mataram. E a Bíblia diz que Israel gozou de um tempo de grande fartura, de grande bonança, porque Deus é com teu povo. Se coloque de pé, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, meu amado, na quarta-feira passada, fecha os teus olhos, por favor. Quarta-feira passada, nós falamos sobre Jeremias capítulo 18, o vaso do oleiro. E nós aprendemos que Deus
Ele manda Jeremias descer até a casa do oleiro e ouvir a voz do Senhor. O vaso precisa ouvir a voz do oleiro.